Boa noite, queridos. Muito bom estarmos aqui novamente. Eu aqui agora parece que eu estou contemplando até as pessoas que não puderam estar aqui, porque a gente acostuma com os lugares que eles sentam. Então parece que a gente está olhando aqui, está olhando as pessoas, mesmo os espaços vazios, as pessoas estão aqui. Veja, meu querido, minha querida, você provavelmente já me ouviu falar de uma pregação do pastor Marcelo Gualberto, que eu vi em 1996 e, no caso, fez muita diferença naquele momento para a minha conversão. Lembro-me do sermão, tinha como título, Muito Perto Não É o Bastante. Era fundado no texto de João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. No caso, eu acho que por causa de sermões daquele tipo, que eu me despertei para o evangelismo, pelo que eu quero abordar um tema evangelístico, no mesmo sentido daquele que mostrou como um marco em minha vida. Aqueles que puderem, abram suas Bíblias no Atos dos Apóstolos, capítulo 26, nós leremos a partir do verso 1. Você que está em sua casa, acompanhe sua Bíblia. Você que está aqui, acompanhe na sua Bíblia. Mas estaremos também reproduzindo o texto no telão. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim, procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com este intuito parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e todos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus,
a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, ressuscitaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco, ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tal qual eu sou, exceto essas cadeias. Vamos orar? Pai, a tua palavra por si só, ela é viva, eficaz e ela transforma corações. Pai, que não saia dos meus lábios nenhuma, absolutamente nenhuma palavra de persuasão humana, mas palavra de poder vindo do teu trono e transforme as nossas vidas, Senhor. É o que oro, Pai. Oramos todos nós, em nome de Jesus. Amém? Vejam, queridos, no final do capítulo 21 de Atos, verso 27 a 40, nós vemos o relato do alvoroço que havia acontecido em Jerusalém em função do ministério de Paulo, de sua pregação. Paulo foi jogado para fora do templo, e quando a multidão ia matá-lo, o comandante das tropas romanas o prendeu, o amarrou com as duas correntes, mas a cidadania romana de Paulo lhe assegurava o direito a um julgamento justo. Paulo é levado a Festo, governante da província de Cesareia, onde dá testemunho da sua fé. Festo, então, convida a Agripa a ouvir o julgamento de Paulo. A empolgante narrativa desse final do capítulo 21 de Atos mostra o apóstolo Paulo defendendo-se das acusações e anunciando o evangelho, desde várias autoridades judaicas e romanas. No caso, ele fala ao Sinédrio. Naquele momento, ele fala ao comandante Cláudio Lísias, ao governador Félix e Pôncio Festo, e por fim, o texto que lemos ao rei Agripa. Veja, esse pequeno trecho da palavra de Deus, ele é extremamente rico, pelo que poderíamos tirar várias lições, mas nesse caso em específico, antes de eu adentrar ao ponto central da nossa meditação nessa noite de hoje, eu queria destacar aquilo que está expresso nos versos 6 e 7 que lemos. Veja, Paulo está diante do rei Agripa, e naquele momento, tendo oportunidade de se pronunciar em sua defesa, ele diz o seguinte: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Notem, queridos,
Paulo destaca em sua defesa a sua esperança na promessa feita por Deus. Isso é maravilhoso demais. Veja, Paulo se firma como sua razão central, tudo estava defendendo e se firmando na promessa, mas não numa promessa qualquer, mas numa promessa feita por Deus. E entenda, aos olhos da fé, promessa feita por Deus não é só promessa, mas é realidade, é fato, porque é a palavra de Deus. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, mas que existem, que nós confiamos, nós acreditamos por causa de Deus. Amados, a maior arma do inferno contra a nossa vida é o medo. E no caso, se olharmos para as circunstâncias da vida, que por vezes se apresentam como verdadeiras tempestades, perdemos a esperança, ficamos desesperados. Ficar desesperado é ficar sem esperança. É justamente isso que o inimigo quer nos tirar. Ele quer nos tirar a esperança, aquilo que nos sustenta. Mas nós não podemos cair nessa armadilha. Nós não podemos ficar com os nossos olhos fitos nas circunstâncias, mas temos que ficar focados nas promessas de Deus para a nossa vida. E focados de tal modo que elas não sejam mais só promessas, mas que elas sejam realidade, que elas sejam fato. E isso é fé. 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós temos que vencer o mundo com a nossa fé. Salmo 121, 2 diz assim de uma forma tão clara, tremenda, linda, maravilhosa: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é o meu socorro, Ele é o teu socorro. Ele é o nosso socorro. Eliseu, vendo a aflição do moço, chama a Deus que abra os olhos de Geazi. Vocês lembram disso? Para que ele visse, Geazi precisava ver com os seus próprios olhos. Aquele relato que está lá em 2 Reis, capítulo 6. Entenda, não foi só uma visão de Geazi, era a realidade. Precisamos, aos olhos da fé, ver o agir de Deus que é real, que é fato, que não é coisa pura e simplesmente da nossa mente, é algo que está acontecendo, que acontece no nosso dia a dia. Deus responde às nossas orações, Deus está com a nossa aflição. Mas veja, este não é o ponto central que quero tratar nessa noite. Vocês se lembram quantas e quantas vezes o quase faz diferença entre a vitória e a derrota? Quantas vezes nós já ouvimos do time que perdeu o título no último segundo por um único lance? Sabe aquele último lance livre que foi desperdiçado? Sabe aquele pênalti que foi chutado para fora? A gente sabe disso. Existem até explicações, títulos se perdem em detalhes. Um lance de bola parada, uma única bobeira, besteira da defesa, um momento de desatenção e põe tudo a perder. Eu não sei se com você já experimentou essa sensação de chegar correndo numa rodoviária, a um ponto de ônibus, a um terminal de trem, e perceber que perdeu por pouco, ou seja, que quase conseguiu. Você até chega a ver o ônibus, você até chega a ver o trem partindo, sabe? Parece que dói mais se você não estiver sentado. Quando você chega bem perto e não consegue, parece que é terrível. Quantas vezes a pessoa, muitas vezes, está num aeroporto e ouve aquela chamada, e quando ele se atenta, ele ouve a voz dizendo, né, uma voz comum, dizendo assim: embarque é encerrado. E você não está lá dentro. Que frustração. Existem muitos que acham que a dor do segundo lugar é maior do que a do terceiro, porque o segundo lugar chegou muito perto, chegou pertinho, dói muito mais, sabe? Eu fico imaginando isso. Pois bem,
é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre quase. Pessoas que chegaram bem perto, mas não conseguiram. Mas por que eu quero falar sobre isso essa noite? Veja, Jesus diz: eu sou a porta, quem passar por mim será salvo. É aquele texto que me encantou lá em 1996. E a princípio eu não tenho como saber quantos que me ouvem já passaram pela porta. Inclusive, não cabe a mim julgar, aferir isso. Posso no máximo observar alguns sinais exteriores que demonstram, pelo comportamento, pelas atitudes, pela postura, pelo testemunho, e que me levam a dizer: fulano é convertido, fulano passou pela porta. Ou dado ao estilo de vida que leva, eu posso dizer: olha, ciclano não é convertido. Eu estou vendo o jeitão que ele está vivendo. Eu estou vendo o trilho que ele está seguindo. Agora, para mim, uma coisa é clara. Todos que me ouvem, no mínimo, quase são salvos. Ou quase são efetivamente convertidos. Estão muito perto. Está muito próximo. A palavra é a mesma. O Deus é o mesmo. Absolutamente o mesmo. Ora, Agripa, o rei Agripa, é o símbolo de pessoa do qual o quase não foi suficiente. Nós lemos assim no verso 28. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. No caso, notem que Agripa utiliza a expressão persuadir e atribui a Paulo o crédito. Vocês se lembram aquilo que foi objeto da minha oração, logo quando eu comecei aqui? Que ninguém aqui seja persuadido por palavras humanas. Não valem nada. Se vocês vieram aqui pura e simplesmente para me ouvir, vocês estão perdendo tempo. Eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo a vocês. Se não for Cristo aqui, se não for o agir do Espírito Santo, não vale nada. Não sejam persuadidos por minha palavra, mas permitam que o Espírito Santo fale ao coração de vocês. Que ninguém aqui seja persuadido por palavras de persuasão humana, mas sejam tocados por esse Espírito. Por outro lado, eu posso me perguntar: será que o Espírito Santo do Senhor não estava falando ao coração de Agripa, e esse simplesmente resistiu? Será? Será que o Espírito Santo naquele momento não falou ao coração de Agripa, mas ele resistiu ao Espírito? Ora, na Bíblia existem várias afirmativas de pessoas que simplesmente resistiram ao Espírito Santo, ou seja, que é possível resistir ao Espírito Santo. Eu poderia separar várias passagens bíblicas que falam da resistência do Espírito Santo. Entenda, o Espírito Santo, ele é educado. Ele não arromba a porta, ele bate a porta. Se eu pegar o Salmo 95:8, diz da resistência quanto ao Espírito Santo. Atos 7:51 fala da resistência quanto ao Espírito Santo. Hebreus 3:7-8 fala da resistência em relação ao Espírito Santo. Veja: eis que estou à porta e bato. Se ouvirem a minha voz e abrires a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso é o texto que está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Note, não há arrombamento. O Espírito Santo, ele é suave. Ele é um cavalheiro. Ele bate a porta. Possivelmente ele está batendo a porta do teu coração. Possivelmente ele está batendo a porta do coração de pessoas que estão me ouvindo pela internet. O Espírito Santo bate a porta. Ora, quantos resistem ao Espírito Santo, resistem a Jesus? Veja, o texto aponta que o próprio rei Agripa, de um modo ou de outro, foi tocado pelas palavras de Paulo, ao ponto de dizer que quase se converteu. Quase deixou ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, temos aqui um pecador impenitente, Agripa, que ouviu Paulo defender sua tese em favor de Cristo, mas ignorou a sua mensagem, ficou no quase. Mas, queridos irmãos, prestem atenção.
O quase não é suficiente para transformar uma vida. O quase não é suficiente para nos levar à eternidade com Deus, por seres eternos todos somos. O quase não nos transforma em cristãos verdadeiros. Agripa é um símbolo que representa milhares de pessoas que ouviram a palavra, o evangelho, mas preferiram e preferem rejeitar Cristo, ficando simplesmente no quase. Preferiram adotar um estilo de vida de pecado do que ser alcançado e usado por Deus. Esse casal, ou seja, Agripa e Bernice, é um exemplo de muitos cristãos que escolhem ficar no quase, do que se envolver verdadeiramente com Deus. Agripa é um símbolo de muitos que preferem ficar no quase do que buscar incessantemente a Deus. Agripa é o símbolo de muitos que escolhem ficar no quase do que desenvolver os dons que vêm do Senhor, de Deus, pertence ao Senhor. O quase, queridos irmãos, não é suficiente nesse mundo natural. Quase é só quase. De nada adianta você ser um quase bom marido, ou uma quase boa esposa. Isso não é suficiente. Não adianta você ser quase escolhido para aquela vaga que você tanto esperou. Isso não é suficiente. Não adianta você quase ter conseguido aquela promoção. Tanto almejou, isso não é suficiente. Quase não é suficiente. O quase ter conseguido salvar alguém da morte não adianta. O quase livrar alguém das drogas não é suficiente. O quase não basta. Existem muitas pessoas frustradas, em depressão, com sentimentos de derrota, com pensamentos muitas vezes suicidas, porque a sua vida só o que conseguiram foram ficar no quase. O quase é uma palavra perturbadora. Ela significa muitas vezes ficar na metade do caminho. Nadar, nadar e morrer na praia. Vocês já ouviram muito essa expressão? Isso é terrível. Quantas e quantas pessoas pura e simplesmente não conseguem alcançar. E daí o semblante, a vida dele, caracteriza por derrota. Ele é um perdedor. Quase casar não é estar casado. Quase curado não é estar curado. É quase. O quase no mundo espiritual também não é suficiente. Não só no mundo natural não é suficiente, mas no mundo espiritual também não é suficiente. Não é suficiente ser quase convertido. Não é suficiente ser quase salvo. Não é suficiente ser quase cheio do Espírito Santo. Não é suficiente ser quase santo. Não é suficiente ter quase uma vida de oração. Não é suficiente ter uma vida que quase agrada a Deus. Quase. Quantas pessoas que olham o quase. O mais triste, queridos irmãos, é que pensar tudo isso, muitos preferem ficar no quase, no limiar da vitória, só que o quase é sinônimo de ir para o inferno. Porque ou você é salvo ou você está perdido. Ou você é de Deus ou você é do outro. Não tem coluna no meio. Não tem um muro para você ficar em cima. O quase é sinal de derrota espiritual. Note que o próprio Paulo deixa bem claro que o quase não é suficiente. O verso 29 que lemos diz assim, olha só. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tal qual eu sou, exceto pelas cadeias. Se convertam. Não deixem o quase eliminar você. Vejam, a palavra de Deus nos aponta outros exemplos de pessoas que ficaram no quase. A gente poderia passear pela Bíblia e encontrar muitos e muitos que ficaram no quase. Quem aqui não lembra da figura do jovem rico, que está retratado lá em Marcos capítulo 10? Se a gente lembrar, a gente vai dizer lá com uma forma bem clara, dizendo assim, apondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna?
Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha meninice. E Jesus, fitando-o nos olhos, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem e me segue. Ele, porém, diz a palavra, contrariado com esta palavra, retirou-se, porque era dono de muitas propriedades. Veja, esse jovem é um exemplo claro de alguém que ficou no quase. Ele era um exímio religioso, mas Jesus disse que lhe faltava uma coisa: que vendesse tudo que tinha, desse aos pobres e o seguisse. O texto que ele foi embora contrariado, diz de uma forma bem clara, ele foi embora contrariado, entristecido. E é exatamente esse sentimento que o quase produz. O quase produz tristeza. O quase produz frustração. Faltou pouco para que ele fosse um grande discípulo de Jesus. É isso que o quase faz conosco. Tira os nossos sonhos, despedaça as nossas esperanças, faz com que perdemos as nossas oportunidades. A gente podia encontrar vários outros, Demas e muitos outros. O próprio Pôncio Pilatos, a certa altura, quando colocado Jesus diante dele para julgamento, ele relata de uma forma bem clara: disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não vejo nesse homem crime algum. Mas logo depois, traga-me uma bacia com água, lava as mãos e simplesmente o sangue inocente é vertido na cruz. Eu vou concluir. Queridos, quantos cristãos estão seguindo esses passos? Muitos ficam no quase. Por não perseverarem na fé, outros, com o jovem rico, ficam no quase, pois estão mais preocupados com seus bens materiais, com os seus afazeres pessoais, com a sua profissão, com a sua posição social e com aquilo que os outros vão achar dele. Sabe? Quantas e quantas pessoas chegam quase, perde o título no último lance livre, no último pênalti, a hora que está para consagração, perdem a oportunidade. Eu quero convidá-lo a essa noite a dar um basta no quase. Você que está aqui no templo, você que está me ouvindo aí na sua casa, na tela do teu computador, do seu celular, eu quero te convidar a você dar um basta na sua vida, nessa expressão quase. Eu quase consegui. A romper a barreira do faltou pouco. Precisamos desenvolver uma vida de oração profunda. Precisamos vivenciar um cristianismo que seja verdadeiro, uma espiritualidade que seja poderosa, transformadora. Deus espera isso de nós. Ele quer que nós empenhemos mais, muito mais na nossa decisão por Ele. Ou seja, quando Ele me salvou, Ele te salvou, não foi para viver a tirania do quase. Pelo contrário, Ele diz que devemos desfrutar na plenitude do seu Filho Cristo, do seu Filho Jesus. E com Ele eu não tenho quase, é sonho completo. O Senhor que nos separou para sermos seus filhos, não nos quer imaturos, não nos quer medíocres, não quer, medíocre por sinal é sinal de mediano. Quantas e quantas pessoas ficam se comparando pela média? Gente, isso é muito pouco, é muito pouco. O alvo de comparação, de chamado a nós, a régua é Cristo. A regra é Jesus. O Senhor que nos separou para sermos seus filhos, não nos quer imaturos, medíocres. Ele quer que nós e que todos nos envolvamos num desenvolvimento cristão, até que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida e plenitude de Cristo. Isso é o que o Paulo nos escreve para nós de uma forma bem clara, lá em Efésios capítulo 4, verso 13. Amados, como está escrito, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Queridos, entenda uma coisa. Isso fez muita diferença. Uma expressão que eu ouvi em 1996. 10 quilômetros da porta, ou 1 centímetro da porta, é fora da porta do mesmo jeito. Está perdido, não está salvo, é inferno. Não adianta aquela história de ficar pertinho da porta, de forma que a bênção chove lá fora e respinga em mim aqui dentro. Não, ou é dentro, ou é fora. Por isso eu te digo, hoje, se você ouvires a voz do Espírito Santo, não endurece o seu coração, não endurece, se entrega ao Senhor, mas entregue-se, não fique no quase, não aceite o segundo lugar, corrija detalhes, a vida nossa é de detalhes, corrija esses detalhes, transforme as promessas de Deus em realidade pela fé. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, que o Senhor se manifeste de forma poderosa a cada um que ouviu esta palavra hoje, quer sejam aqueles que estão aqui no templo, ou aqueles que nos ouvem pela internet. Senhor, que aqueles que não ouviram não fiquem paralisados no quase, mas efetivamente experimente qual a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém.